eu iria trazer, o Senhor me tocou. Vou estar falando algo nesta noite que é muito importante, nós temos que falar, né, irmão? Porque o mundo está perdido, está achando que não existe este lugar, mas ele é tão real como você e eu. Lucas 16, verso 19, diz assim a palavra: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado ao seu portão cheio de feridas, chagas, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-se as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu, foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Mas Abraão diz: Filho, lembra-te que tu em tua vida recebeste teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graça, muito obrigado, Jesus, por a oportunidade que temos na tua casa, a poder do teu sangue. Limpa, Pai, nesta noite cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor, porque a tua casa era para estar cheia de vidas, ó Pai, mas o povo já não quer mais ouvir a tua palavra. Ninguém quer esforçar, Senhor Deus, aleluia, aqueles que estão em casa sem fazer nada, que eu sei que tem muitos que estão em casa, mas Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, nos corações, ó Pai, do teu povo, que o Senhor venha tirar essa preguiça demoníaca, ó Pai, venha tirar, meu Pai, esses afazeres que muitas das vezes pode deixar para outro horário, e as pessoas fazem bem no horário do culto, Senhor. Venha nos converter, venha tirar a maldade do nosso coração, para que amanhã nós não viemos, Senhor Deus, se arrepender amargamente ou eternamente. Ah, poder no teu sangue, ó Pai, fala conosco nessa palavra, e todos aqueles que ouvir, Senhor, sejam libertos pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Pode exaltar o Senhor, Ele merece. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, é algo que nós já conhecemos, mas é pouco falado, né? Os trechos bíblicos que falam sobre a condenação. Nesta noite o Senhor me tocou para a gente estar falando, né, neste algo, porque o inimigo, irmão, ele tem trabalhado fortemente nos corações dos seres humanos, né, em deixar uma falsa paz, uma falsa alegria, um falso entendimento, que muitos têm levado as suas vidas de qualquer maneira, e muitos estão achando que de qualquer maneira vai herdar o reino do céu, e a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós temos que se esforçar mesmo, irmão, esforçar de tal maneira que aqui no versículo 14, no mesmo livro aí, em Lucas 14, 26, olha o que fala, ó: se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, esposa, filho, irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo, ele não pode ser um servo do Senhor. Você está entendendo que para nós ser servo de Deus, irmãos, não é de qualquer maneira. Às vezes a pessoa, você que me ouve, está na igreja, mas ainda você não teve verdadeiramente um encontro com Cristo. O que quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer que muitas das vezes uma pessoa está na igreja, né, vai no culto uma vez ou outra, mas ainda ela não teve um encontro com o Senhor. Quando será esse encontro? Como que eu vou saber se um crente verdadeiramente ele teve um encontro com o Senhor? A Bíblia diz, irmão, que quando nós encontramos o Senhor e nós expressamos com a nossa boca e declaramos para os homens
que nós aceitamos Jesus, né? Na verdade, a Bíblia diz que Ele nos escolheu, então nós só estamos pronunciando essa aceitação, mas o Senhor já tinha nos escolhido. Então uma pessoa, quando ela verdadeiramente tem esse encontro com o Senhor, ela tem algumas características. Quais são elas, meus irmãos? Ela muda a sua vida. Se era uma mulher vaidosa, uma mulher que andava seminua, uma mulher que se pintava, uma mulher que tinha uma vida totalmente bagunçada, que ficava com um e com o outro, saía para as baladas, ela não vai fazer mais isso. Então uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela está na igreja, irmão, ela vem para a igreja, ela está no mundo, ela tem que ter essa mudança. Ah, pastor, mas fulano está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mudou quase nada. É porque essa pessoa, ela nunca teve um encontro com o Senhor. Tem coisas, irmão, que é interna, ela pode ser que demore um pouco mais, mas externamente, irmão, tem que ser mudança rápida. Porque, irmão, quando você limpa uma casa que ela está cheia de aranha, que ela precisa pintura, é rápido, você faz, não é isso? Agora, alguns móveis você demora a comprar, porque às vezes é mais caro, mais difícil, é igual o sentimento humano. Então, quando você limpa uma casa, você rapidamente que muda as coisas, as pessoas, nossa, ficou bom, né? Mudou mesmo e tal. Assim é a vida de um crente. Por que eu estou entrando nisso, irmão? Porque a Bíblia diz que Lázaro, ele era um homem mendigo, né? Nós entendemos no nosso momento da história, no século que vivemos, porque, segundo o que a Bíblia diz, né? Pelo que a Bíblia diz, esse homem morreu no tempo, né? Que se você continuar a leitura, cita que é na época de Moisés, né? Então, é uma época que quando a pessoa morria, ia para o seio de Abraão, né? E o que a Bíblia cita, que nesse momento, quando tinha o seio de Abraão, que hoje é o paraíso, irmão, Cristo transportou e levou para perto do céu, e hoje é o paraíso. O que a Bíblia diz, que aquele ladrão, né, foi a primeira pessoa que o próprio Jesus levou. Então, naquele momento, a Bíblia diz que Lázaro, ele estava ali em chagas, ele tinha uma vida, irmão, difícil. Mas você sabe o que eu observo na vida do Lázaro, desse Lázaro aqui da Bíblia? Eu observo que ele era um homem, irmão, temente a Deus. Porque você pode observar que ele foi um homem que morreu em chagas, em miséria, em necessidade, tanto em ser sarado como em comida, coisa básica humanamente. Mas ele, irmão, na hora que ele morreu, a Bíblia diz que ele foi tomado, né? Ele foi levado para o seio de Abraão. Ele sofreu na terra, mas guardou a sua fé. Então, irmão, muitas das vezes nós vemos pessoas aí na rua, né? Pessoas carentes. Às vezes você despreza um mendigo, não quer estar perto dele por causa do fedor fétido, né? Da sua roupa, muitos dias sem banhar. Mas sabia que a própria Bíblia fala, né? Eu até já ouvi testemunho de irmãos que viviam na miséria, mas eram homens que guardavam o amor de Cristo no coração. Então, irmão, isso não é regra de às vezes nós pensar porque alguém está dentro da igreja, não, só um crente vai ser salvo. Mas veja bem, a fé do homem, ela está no coração, na sua atitude, da sua vida, e aquilo que você tem dentro de você. Lázaro, ele viveu um momento ali de miséria, mas ele guardava a fé dentro dele, ele guardava a lei mosaica, né? A lei de Moisés, né? O Torá, a lei ali que o povo hebreu, israelita guarda. Ele poderia ser mendigo, né? Ele poderia ser uma pessoa. Nenê hoje está nervoso. Ele poderia ser uma pessoa, né? Como ele era, muito necessitado, irmão, mas não é regra. O que importa, meus irmãos, nós podemos ser simples, humildes, às vezes até passar privações. O que importa é você guardar Jesus no seu coração. Quem te falou que religião vai salvar a sua vida? Aonde que está escrito na Bíblia que se você for, né, um crente da Assembleia da Deus Amor da Batista,
tinha uma denominação humana, titulada nomes, que homens colocam em placa de igreja, aonde que está escrito que o homem seria salvo? A Bíblia fala, a única coisa de religião é visitar órfãos e as viúvas nas suas necessidades, a religião pura, imaculada de Cristo, só essa. Mas eu aprendo, irmão, que lógico, você tem que ter um lugar para você congregar, sim, que guarda a sua fé, que professa a mesma fé, lógico. Estamos vivendo hoje em dia em tempos tão difíceis, né? Que o diabo criou tantas denominações que para mim só pode ter sido o diabo. Eu não acredito que foi Deus, me perdoa quem acredita, mas eu não acredito, irmão, porque está havendo muita divisão, muitas filosofias, muitos entendimentos diferentes. Deus são vários, Deus é só um, Criador do céu e da terra. Então todos teriam que falar a mesma língua, e se não fala, então não foi Deus que criou, irmãos. Então o que eu quero dizer nessa noite? Vamos voltar para o texto. Aquele homem era um homem humilde e simples, mas ele guardava, irmão, a lei do Senhor no seu coração. Você lembra que a lei mosaica, né, a lei de Moisés, o tanto que a lei era uma lei, irmão, assim, ó, rígida. Se a pessoa roubasse, era cortado o membro. Se a pessoa fizesse qualquer coisinha, era morto, irmão. Então esse homem, ele era mendigo. Mas a Bíblia não fala que ele era aleijado, que ele tinha alguma mutilação. Não, a Bíblia fala que ele só era um mendigo, estava na porta de um homem rico, né? E vivia ali pedindo esmola, e as coisas que caíam da sua mesa, quer dizer, os restos, era jogado ali, e aquele homem vivia em alimentação do resto. Mas irmão, eu quero que você pense na sua vida agora, né? O que importa é você guardar a palavra de Deus, né? Então, e esperar no Senhor, porque muitos homens nesta terra são ricos, sim, pessoas não sabem nem o que tem, mas a maioria deles, irmão, irão perder a vida eterna. Não que Deus é contra a riqueza, não, de forma nenhuma. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata, porém muitas pessoas têm riqueza, irmão, e não têm coragem de dar, né, nada para ninguém. Veja bem, às vezes, irmão, Deus até mandou, olha o tanto que o Senhor é bom, o Senhor me faz entender aqui agora. Às vezes o Senhor mandou Lázaro lá, para mostrar para aquele homem, né, um homem necessitado, um homem que ele poderia ter olhado para ele com amor de Deus, e porque esse homem rico, a Bíblia não diz o nome dele não, mas ele conhecia a lei de Deus, porque ele conheceu Abraão, então ele conhecia a lei de Deus, ele sabia, né, a lei do Senhor. Mas ele, irmão, a Bíblia não diz hora nenhuma que ele fez nada pela vida daquele mendigo, né? Ele poderia ter pegado aquele mendigo e falar, não, você não vai comer as migalhas, você vai comer na minha cozinha, pode ser que você não coma na minha mesa, porque você é um homem leproso, mas coma na minha cozinha, ó, todo dia, um almoço e janta. Esse rapaz Lázaro aqui, esse homem, né? A Bíblia não diz a idade dele, mas supostamente seria uma pessoa mais velha, né? Então, meus irmãos, Deus deu até uma oportunidade, se nós olharmos ao olho espiritual, aquele homem rico, ele teve uma oportunidade. Porém, irmão, o amor à riqueza, né? O amor à riqueza é uma raiz maligna. Muitos de nós, né? Às vezes a pessoa nasce pobre, e de alguma forma, não sei, ou fazendo coisa errada, ou trabalhando muito, a pessoa fica rica. Mas a pessoa suou tanto para ganhar aquilo, irmão, que ela se aprende aquelas riquezas. E Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós sejamos humildes, né? Ou podemos ser ricos também, mas nós não apegar a nada. Porque a Bíblia diz que aqui, irmão, ladrão rouba, a traça, a ferrugem. Nós não podemos nos apegar. Mas aquele rico, a Bíblia diz que ele, irmão, ele morreu também. Lázaro morreu, foi para a glória. Ele foi para o seio de Abraão. Não era ainda, né, o paraíso falado que Jesus falou, mas ele foi para o seu descanso. E a Bíblia diz que o rico também morreu, irmão. Foi assim, coisa rápida, né? A Bíblia não fala se foi uma semana, um mês ou um ano, mas logo depois o rico também morreu. E para onde que o rico foi, irmão? Para o inferno. Aí muitos podem dizer, pastor, mas só porque a pessoa rica vai para o inferno? Não, irmão, a Bíblia não fala isso. Mas aquele homem, irmão, com certeza ele não obedecia à lei de Deus. O problema não é você rico ou pobre.
A Bíblia está aqui muito clara para nós nesta noite. O que importa é como você, né, está vivendo a sua vida na terra. Porque, irmão, tem uma coisa que eu creio piamente: ninguém vai morrer sem conhecer Jesus. Às vezes, irmão, alguém está lá, um índio lá, né, isolado supostamente, mas você sabia que ele sabe que existe um Criador? Ele sabe que existe um Deus? Ele sabe, irmão, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. Você acha que Deus iria um índio morrer, que seja um nômade, sei lá qual classe de pessoa hoje em dia, irmão, morrer sem ter uma certeza que tem um Criador? Deus não ia fazer isso. Sabe por quê? Deus não é injusto, irmão. Então, a Bíblia diz que esse homem morreu e ele foi para o inferno. Muitos dizem assim: não, pastor, o inferno não existe não, isso aí é filosofia humana, para que as pessoas tenham medo. Eu já ouvi isso, irmão, para a pessoa ir para a igreja com medo de morrer, né? Alguns filhos das trevas que não conhecem nada de Deus, fala isso. Mas eu quero te alertar, minha irmã, meu irmão que me ouve: existe o céu e existe o inferno, e nós, irmão, iremos escolher para onde nós vamos. Você sabia que não é Deus que escolhe para você, não? Como assim, pastor? Não, irmão, você tem um livre-arbítrio, você que escolhe. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Teve alguns que a Bíblia diz que Deus falou: eu quero matar, né? Então tem alguns que Deus quis mesmo, porque homens feriram tanto, irmão, as coisas de Deus foram tão mal, que Deus mesmo falou: não, eu quero fulminar essa pessoa. A Bíblia tem fatos de pessoas que desceram vivos para o inferno. Você acha que não foi, irmão? Foi vivo. A terra abriu engolir pessoas, irmão, foram para o inferno vivo. Porque Deus, irmão, é amor, mas Ele é justiça e fogo consumidor, né? Então eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, que o inferno existe. Você que me ouve, não tenha dúvida, minha irmã, meu irmão, se você morrer sem aceitar Jesus e viver uma vida santa, você está exposto a perder a salvação. Pastor, eu sou aleijado, eu falto um membro, eu tenho uma doença terminal, será que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Eu tenho medo de eu morrer para o inferno, parece que eu fui amaldiçoado por causa dessa mancha, por causa dessa doença. Eu sou feio, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou negro, eu sou branco. Tem pessoas que têm isso, irmão. O diabo joga isso na mente de pessoa. E se você está me ouvindo nesta noite, eu quero te afirmar pelo nome de Jesus: Lázaro era um homem doente. As chagas naquela época, irmão, era uma doença que rejeitava as pessoas. As pessoas viviam, irmão, em lugares afastados do meio da comunidade, sabia disso? E que para você chegar próximo de pessoas sãs, você de longe teria que anunciar com um sininho ou com alguma roupa característica daquelas pessoas doentes, irmão. Então era algo que a sociedade tinha medo. Ninguém encostava, irmão, no doente. Ninguém encostava, porque a doença Chagas, ela é infecto contagiosa. Ela na aproximação, irmão, se você tiver algum corte, ela vai pegar em você mesmo, porque nós sabemos que é assim que funciona, né? A tecnologia daquela época era pouco avançada, mas o povo tinha medo, porque sabia que as pessoas que tinham contato com essas pessoas pegavam. Mas o que eu quero te afirmar nessa noite, você que me ouve: se alguém falou para você porque você tem uma doença, ou você tem alguma deformidade no seu corpo, ei, o que importa é você guardar Jesus no seu coração. Porque se a Bíblia, irmão, presta atenção, se a Bíblia garante que Lázaro, esse Lázaro da Bíblia, foi salvo, ele era um homem mendigo, miserável, maribundo, um homem doente. Ninguém pode ir contra a Bíblia, irmão. A Bíblia é incontestável. Se você contesta a Bíblia, você está contestando a igreja, não. Você está contestando o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é justo, irmão. Se eu na igreja for para o inferno, irmão, eu vou para o inferno pelo meu pecado e você pelo seu. Você e eu temos a oportunidade hoje de pedir perdão e ser uma nova criatura. Deus, Ele perdoa nosso pecado em milésimo de segundo. O que manda é você pedir de coração e mostrar que você quer uma mudança, você quer um renovo, você quer uma restauração. Livra a tua alma do inferno, porque a Bíblia diz, irmão,
que após a morte de Lázaro, morreu também esse homem rico, onde Lázaro vivia lá pedindo mendigância, e a Bíblia não diz hora nenhuma que esse homem era bom para o Lázaro, senão a Bíblia teria falado, aquele homem, Lázaro vivia à porta do homem, porém comia na sua mesa, ou alguma coisa assim no sentido, né, irmão? A Bíblia não diz isso. Ele desejava comer as migalhas. Vamos supor, né, irmão? As migalhas é o que, irmão? É os restos mesmo, né? Todo mundo comeu ali, sobrou um pouquinho de ossinho, um pouquinho de feijão, de arroz, e aquele homem desejava comer aquilo, irmão, porque não lhe era dado nada. Se ele desejava comer as migalhas, irmão, é porque não lhe era dado nada. Como que eu vou querer comer um resto de comida, sendo que eu acabei de comer uma comida da mesa, ali, todo mundo comendo junto? Não tem como, irmão. É porque ele comia mesmo o resto. Então quer dizer que aquele homem rico era um homem ruim. Esse homem rico, irmão, ele era um homem que não honrou o seu próximo, não teve amor, irmão. Eu nunca esqueço, igreja. Deus é meu testemunho, o Espírito Santo e o Senhor. Eu tinha, não sei, uns, sei lá, 19 anos, não lembro, 17, por aí. Tem muito tempo, né? Não lembro direito. Eu era já, por aí. Um rapaz, tinha um velhinho, irmão, lá perto de casa, ele era bem baixinho assim, ó. Ele era tipo mais baixo do que o irmão José, só para você ver o tanto que ele era baixinho. E ele era um senhor de uns 65 anos, 70 anos. Ele vivia na rua lá, não sei de quem ele era parente. Ele era bem enrugadinho, ele vivia com um saco nas costas. Irmão, eu acho que ele vivia sempre alcoolizado, sabe, bebida mesmo. E ele um dia, nós tínhamos uma arvinha assim pequenininha na porta da nossa casa. E um dia eu ia chegando, e ele estava deitado na porta da nossa casa numa arvinha. Irmão, e ele gritava: eu estou com fome, eu quero comer, eu estou com fome, irmão. E ele gritava, eu me arrepiava todinho. E aquele homem gritava, irmão, com força. E eu não aguentei, corri dentro de casa, esquentei o que tinha, mas era tudo comida boa. Eu não lembro se era tipo 4, 5 horas da tarde, e a gente já tinha almoçado, sobrou comida. E eu peguei, esquentei tudo, irmão, botei numa vasilhinha para ele levar depois, com a colher e uma garrafinha de água, e dei para ele, irmão. Ele comeu e deitou. Eu nunca esqueci isso, irmão. Você imagina, se eu estou lembrando, imagine Deus. Não estou falando isso para me tocar tambor, jamais, irmão. É porque eu estou citando o caso aqui de Lázaro. Você vê uma pessoa na porta da sua casa, irmão, pedindo comida. Você vê alguém na porta da sua casa, necessitado, irmão, básico, né? A roupa, irmão, às vezes a pessoa maltrapilha, você não tem uma melhor, tudo bem, mas se a pessoa está com fome, irmão, nunca, você que me ouve, nunca na sua vida deixa alguém sair da sua porta necessitado, irmão, de um alimento. A Bíblia nos condena, você sabia? Você não vai com Deus, Jesus te abençoa, você vai conseguir a comida lá na frente. Tudo bem, irmão, se você não tiver, presta atenção, se você não tiver, tudo bem, Deus sabe. Mas se você tiver, irmão, não der, você nunca será um servo do Senhor fiel. Esse homem aqui, irmão, morreu, a Bíblia fala. Não, pastor, mas o inferno não é um inferno literal, não, é uma metáfora. É só dizer que ele estava num lugar assim assado. Não, irmão, ele estava num lugar chamado lugar de tormenta, Sheol, inferno, o jeito que você quiser falar. Lugar de fogo, de enxofre. Irmão, ele estava no inferno, porque a Bíblia diz que lá tinha chamas, lá tinha fogo, era fédido o lugar, irmão. E aquele homem estava atormentado. Eu imagino, irmãos, que quando aquele homem, veja bem, no início, pelo que a Bíblia retrata, quem estava no céu via quem estava lá no inferno. Lógico, tinha um abismo, né? Não sei que tamanho, se é 100 quilômetros, 10 metros, 5 metros, mas tinha um abismo. E quem estava no inferno via também, e tanto faz, quem estava no céu, eles se viam. Eu acredito que era uma forma de Deus dizer: tá vendo o que vocês escolheram, né? Mas isso aí é outro fato. E aquele homem viu, irmão, veja bem, ele sabia quem era Lázaro. Olha o tanto que é interessante. Ele sabia quem era Lázaro. Ele viu Lázaro lá com Abraão, no lugar de descanso. E ele conheceu
falou para Abraão: pede Lázaro, né? Para molhar a ponta do dedo na água e pôr em mim, na minha boca, que eu estou morrendo nesse lugar de chamas. Veja bem, irmão, o tormento era tão grande que aquele homem pediu para colocar uma gotinha de água, irmão. Uma pessoa com sede, uma gota de água, nem uma formiga, irmão, alimenta, né? Só para você ver que aquele homem estava num lugar tão em tormento, tão seco, tão quente, né? Que ele no desespero. Mas você sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? É que ele conheceu a Lázaro, né? Ele conheceu a Lázaro. Então ele sabia que aquele mendigo vivia na porta dele. Agora você imagina, irmão, esse homem, presta atenção que eu vou falar, tanto que interessante. Esse homem nesse momento ele está lá no inferno, sim ou não? Sim. Lógico que ele está, né? A Bíblia diz que lá não sai mais. Então ele está lá no inferno. E eternamente ele vai lembrar de Lázaro, sim ou não? Olha o tanto que é sério, irmão. Eu pude fazer o bem e eu não fiz. A Bíblia diz: nisso eu pequei. Ele pôde. Já pensou, irmão? Não sei. A gente pensa, o Espírito Santo dá um entendimento. Já pensou, irmão Itocleito? Era a chance dele ser salvo. Se ele tivesse pegado aquele homem, praticado o amor, colocado aquele homem na mesa dele, mandado dar o melhor banho, falar: não, você é doente, mas você é um filho de Deus, você vai sentar aqui comigo, você vai comer aqui comigo. Já pensou, irmão? Aquele poderia ser uma chance para ele, e ele jogou fora, né? Ele jogou fora, irmão. Pelo amor de Deus, pode falar, irmão. Um dos piores momentos do inferno, segundo assim, na minha concepção, né? Não é só, nem tanto os demônios estão para uma alma, né? Mas um dos piores tormentos é tipo assim, é sua própria consciência, tipo assim, relembrar as chances perdidas que teve. É, a chance perdida, o irmão está citando, né? Que os piores tormentos, né? Segundo o que ele entende, eu também entendo assim, que é a pessoa que teve chance, né, irmão, de fazer o bem, de ter mudado a sua história. Irmão, isso aqui é muito claro. Este homem estava no inferno, porque ele era rico, humanamente, mas pobre espiritualmente. Lázaro, maribundo, um homem miserável e doente, mas ele era rico espiritualmente. Que lindo, né? É o inverso, né? É o inverso. Você sabe por quê, irmão? Deus não está preocupado, irmão, com riqueza dessa terra, de jeito nenhum. Deus não está preocupado, irmão, se você vai morrer milionário ou um pobre miserável, de não ter nem onde morar. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com nós guardar a fé, nós guardar a santidade da sua palavra, nós guardar, irmão, da impureza do mundo. A Bíblia diz que Lázaro estava ali doente, miserável, mas dentro dele tinha um coração bom. Acredito que aquele homem era um homem bom, porque, irmão, para ser salvo tem que ser uma pessoa boa. Para ser salvo tem que ser uma pessoa transformada. E Lázaro, irmão, estava ali naquela condição, mas eu acredito que um pecador, mas um pecador bom, um homem limpo, um homem puro. Veja a condição do ser humano, irmão. Para Deus não interessa. O que interessa é nós guardar a nossa fé. Hoje ele está abençoado, hein? Hoje ele tem que abençoar mais ele. Yohanan. O Yohanan está chorando muito, irmãos. Ele está com ciúme já do neném que está para nascer. Vai perder o colo, rapaz. Vai perder o colo. Então, meus irmãos, fica aí para o seu coração. O inferno é real, irmão. Não brinque, não vamos brincar. Se nós puder, faz o bem. Se nós puder, pratica o bem, pratica o amor, né? Não deixe de pensar que você poderia ter praticado se você perder a sua salvação, porque aí já vai ser tarde. Não tem como você se arrepender no inferno. E se arrepender vai adiantar de quê? Não tem jeito, irmão. A pessoa que está no inferno, ela está separada de Deus, porque o pecado dela, irmão, permanece com ela eternamente. Então aquele pecado que ela morreu, ela ficou separada de Deus. Esse homem, com certeza era avarento, com certeza ele amava a sua riqueza e não amou o seu próximo. Eu creio piamente, o Senhor me deu esse entendimento aqui no púlpito,
que aquele homem poderia ter tido a oportunidade de praticar algo especial para livrar a alma dele do inferno. Porque, irmãos, a Bíblia diz que é uma balança no céu, nossas obras vão ser pesadas. Se ele desse a mão para aquele homem chamado Lázaro, se ele tivesse escolhido ele, e os últimos dias dele teriam sido um dia diferente, eu acredito que Deus poderia falar, realmente, esse homem mudou. Ele poderia ter tido uma chance, irmão. Não estou afirmando, só estou fazendo uma alegoria pela palavra, né? Fazendo o entendimento pelo Espírito Santo, que as pessoas, irmão, ela pode ser mal, mas se ela praticar o bem e pedir perdão, Deus conserta tudo, né? Às vezes a pessoa passa 10, 15, 20 anos sendo ruim, mas um ato, irmão, com fé e com amor, muda toda a história, né? Muda toda a história, né? Tem casos na Bíblia de pessoas que hospedaram homens de Deus e foram abençoados, né? Olha que ato, a pessoa nem pediu nada, só amou e vê que aquele era um homem de Deus, fez um cômodozinho, botou ele lá, ó, quando você quiser que você passar, pode ficar aí, sai do calor, sai do sol, sai da chuva, sai do frio, fica aí, ó. Isso aí é o que, irmão? É amor, né? E Deus abençoou esta vida. Nós conhecemos a Bíblia e sabemos disso. Então Deus, irmão, quer de nós é fé. Esse homem perdeu a vida eterna, irmão, porque ele não praticou o amor para com o próximo e foi para o inferno. Então eu aprendo, irmão, aqui que nós todo o tempo, irmão, temos que ter observação. Senhor, será que eu fiz o bem? Eu vi testemunho de homens, irmão, que eles eram guiados por força do diabo, que eles não dormiam sem fazer o mal, tinha que dar um tiro em alguém, roubar alguém, esfaquear alguém, dar uma porrada em alguém. É porque o diabo faz parte dessa vida, e o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas aquele que quer ir para o céu, irmão, ele tem que dormir e falar, nossa, eu fiz uma bondade hoje para a glória de Deus, Deus me usou. É bom, né, irmão? Você dar a mão para alguém, você praticar o amor através de um ato, irmão. Isso diz quem nós somos. Ah, eu tinha só um pacote de arroz, eu dividi com meu irmão, ele estava precisando. Isso é coisa linda, irmão, né? Isso é coisa maravilhosa. Alguém chega até você, pede uma ajuda, e você só tem ali 1 quilinho de arroz, você fala, não, vou dividir, porque eu também amanhã preciso comer, mas vou dividir com você, viu? E Jesus vai prover o resto. Isso é amor, irmão, que a igreja precisa praticar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Agradeço, irmãos, nesta noite, nesta palavra, que nós viemos ter cuidado, irmão, porque as oportunidades estamos tendo, né? Podemos perder a nossa vida eterna por coisas tão pequenas. É o que eu sempre penso, irmão, nos momentos que eu estou só, eu penso muito sobre isso, né? Eu estava ali na roça, vim correndo para a igreja, cheguei em casa, já era 10 para 6, só tomei banho e vim para a igreja, né? Eu vim cultuar nesta noite, porque é bom, né, a gente ter essas oportunidades. A gente não pode perder mais oportunidade, não, irmão. Todo momento que a gente puder estar na casa do Senhor ainda é pouco, porque nós podemos, né, irmão, perder a nossa vida eterna por falta de congregar, por falta de nós orar, por falta de nós nos redimir, irmão. Como que eu me remido, pastor? É você vir cultuar mesmo, irmão, porque o Espírito Santo ele vai te tocar. Quando você está na casa do Senhor, unido numa só fé com os irmãos, o Espírito Santo, irmão, eu entrei aqui, na hora que eu entrei, a gente sente uma presença tão gostosa, né? É um lugar de adoração, irmão, é um lugar que foi separado, consagrado para o Senhor, né? É diferente, irmão, é diferente, é coisa maravilhosa.